Olá, colegas, tudo bem? Boa noite a todos que participam aqui da página Serviço Social Brasil. É um prazer estar de volta para falar com vocês hoje um pouquinho sobre o Código de Processo Civil, especificamente na seção 2, que fala sobre o perito judicial, né? Então, a lei número 13.105, de 16 de março de 2015, conhecido como CPC, Código de Processo Civil. Esse vídeo é apenas uma demonstração de uma parte do curso de perito judicial que está na plataforma promocionalmente por R$150. Eu ofereci algumas vagas por R$100 e agora estou oferecendo algumas vagas por R$150. O preço original deste curso é R$350, mas eu estou oferecendo por R$150 temporariamente, algumas vagas limitadas. Quem tiver interesse, me chame no WhatsApp para fazer a reserva da sua vaga. Esse curso tem a duração de 6 meses e você terá o prazo para acessá-lo de até 3 anos. Então, é um curso completo sobre perito judicial, abrangendo a legislação, as resoluções do Cefez, que tratam do assunto e das questões da perícia judicial, da perícia social, que é o principal objeto de trabalho do perito judicial. Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o próprio Código de Processo Civil, como citei antes, a seção 2, que trata do perito. O artigo 156 do Código de Processo Civil, que orienta algumas perspectivas a respeito do perito. O que é um perito? É uma pessoa que pericia uma determinada ação. Um perito judicial é o perito que estará ali elaborando uma perícia social que se transforma em um estudo social, em um laudo social, que necessita de um laudo social e de um parecer social. E muitas vezes também se desdobra em um relatório social. Aí depende de muitas circunstâncias. Eu vou ter uma aula específica explicando, tanto em texto quanto em vídeo, explicando o contexto da perícia social, que é o estudo social, o laudo social, o parecer social e algumas vezes o relatório social. Então, o perito é aquela pessoa que pericia uma determinada situação, né? Tem um perito da saúde, no INSS tem o perito previdenciário, perito técnico, e na área jurídica tem o perito judicial. Muitas vezes esse perito da área jurídica, que também atende o INSS, a saúde, atende a CLT, né, o Ministério do Trabalho, e muitas outras instituições e redes, também parte aí do fórum através de uma solicitação feita por um juiz. Então nós teremos também uma aula explicando como interpretar as solicitações jurídicas e transformá-las em uma perícia social, um procedimento jurídico. Também estaremos gravando 5 entrevistas com 5 juízes, com um questionário pré-definido, semi-estruturado, para levantar questões relacionadas à perícia social e o trabalho do perito social, que é o perito judicial, o perito social, que elabora a perícia social dentro dos fóruns, para entender como os juízes costumam fazer essas solicitações. Muito em breve, já estou agendando com alguns juízes, que são meus amigos, e também estarei viajando para outras cidades para poder visitar outros juízes. Uma juíza e 4 juízes. Talvez, se eu conseguir encontrar mais do que isso, também farei. Vamos lá? Então, o artigo 156 da seção 2 do Código de Processo Civil do perito. O juiz, diz assim, artigo 156, o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Então, a primeira coisa que nós entendemos aqui é que para ser perito precisa ser técnico ou cientista. E como cientista, nós estamos falando aí de formação de nível superior. Precisa ter conhecimento de nível superior para poder ser um perito ou técnico. Existem algumas exceções, mas não vem ao caso do serviço social. No serviço social, para ser perito judicial da área social ou ser um perito social para elaborar perícias sociais, é necessário ter o bacharelado, pelo menos o bacharelado em serviço social. Nós não trabalhamos, não existe curso técnico de serviço social, mas um perito social também pode ser uma pessoa que fez, por exemplo, um curso de técnico agrícola,
um curso técnico em qualquer outra área, um técnico agropecuário, técnico em meio ambiente, em zootecnia, enfim. Um curso técnico também é reconhecido para a área científica, né? Então, a prova do fato depender de conhecimento científico específico, né? O conhecimento a respeito de uma determinada área. Ora, de modo que há determinantes das atribuições privativas do assistente social em matéria de serviço social, somente um assistente social pode elaborar uma perícia social. Então existem muitos tipos de perícia. Perícia técnica, perícia contábil, perícia técnica contábil, perícia judiciária contábil, perícia de saúde, né, perícia médica e vários outros tipos de perícia. No caso do assistente social, ele elabora a perícia social. Então ele é um perito social jurídico ou um perito judicial social, enfim, né? Ou um perito sócio-jurídico, que seria o termo mais correto para se aplicar na questão da perícia. Acredito que o termo perito sócio-jurídico seria o mais completo, mas isso é só uma opinião minha, ainda não está construído essa linguagem, essa figura de linguagem, essa norma para esse exercício profissional. Eu estou opinando a respeito. O parágrafo 1º do artigo 156, os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastros mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. Parágrafo 2º, para a formação do cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública por meio de divulgação na rede mundial de computadores ou em jornais de grande circulação, além de consulta direta à universidade, a conselhos de classe, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Ordem dos Advogados do Brasil, para indicação de profissionais ou de órgãos técnicos interessados. Então, nós vamos ver também aqui nas orientações do Código de Processo Civil, mais abaixo, falando de um banco de dados que já começou a ser abordado aqui, que todos os fóruns do Brasil, todo o sistema judiciário precisa ter um banco de dados com os profissionais de nível superior da região cadastrados nas áreas específicas de áreas de interesse. Porque existe uma série de questões jurídicas que muitas vezes um assistente social não pode elaborar um perito, uma perícia social, e um outro pode, porque ele conhece uma das partes, ou é parente de uma das partes, então somente um outro pode. Mesmo quando o fórum já tem o seu perito, uma das partes também, como nós vamos ver aqui, pode solicitar. Mesmo o juiz solicitou uma perícia social, a outra parte não se sentiu confiante, ela pode então contratar ou chamar, convocar, convidar um outro perito para contrapor a perícia que foi realizada anteriormente, para questionar, né, de certo modo, para averiguar se os fatos realmente estão conexos entre si, para ver se há verdade naquela perícia. É um direito, isso está aí na questão do direito à liberdade de se defender em todas as instâncias, de todas as formas, né? Parágrafo 3º, os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para manutenção do cadastro, considerando a formação profissional, a atualização do conhecimento e a experiência dos peritos interessados. Então, você está na sua cidade, você pode procurar o seu fórum e perguntar, se informar quando é que haverão essas inscrições, se estão abertas ou não, e poderá estar se inscrevendo nesse banco de dados para estar à disposição da Justiça para exercer o seu trabalho profissional enquanto perito judicial. Parágrafo 4º, para a verificação de eventual impedimento ou motivo de suspeição, nos termos do artigo 148 a 467, o órgão técnico ou científico nomeado para a realização da perícia informará ao juiz os nomes e os dados de qualificação dos profissionais que participarão da atividade. Isso é quando existe a necessidade do envolvimento das instituições também. Então, parágrafo 5º, na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz e deverá recair sobre profissional ou órgão técnico ou científico comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da perícia. Veja bem que a questão toda aqui tem relação com o conhecimento. Para intervir numa determinada realidade é necessário conhecimento. Um assistente social não vai elaborar uma perícia médica, mas um médico também não pode elaborar uma perícia social porque foge da sua área de atuação, da sua área de conhecimento.
E o parágrafo 157 diz assim: na localidade, o perito tem o dever de cumprir o ofício no prazo que lhe designar o juiz, empregando toda a sua diligência, podendo excusar-se do encargo, alegando motivo legítimo. E aí vem, então, o parágrafo 1º. A escusa será apresentada no prazo de 15 dias, contando da intimação, da suspeição ou do impedimento superveniente sob pena de renúncia ao direito a alegá-la. Então aqui está dizendo que não é obrigatório, desde que haja um motivo para que o perito recuse a convocação feita pelo juiz. Parágrafo 2º. Será organizado lista de peritos na vara ou na secretaria com disponibilização dos documentos exigidos para habilitação à consulta de interessados, para que a nomeação seja distribuída de modo equitativo, observada a capacidade técnica e a área de conhecimento. E o artigo 158, o perito que, por dolo ou culpa, prestar informações inverídicas, responderá pelos prejuízos que causar a parte e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 a 5 anos, independente das demais sanções previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de classe para adoção das medidas que entender cabíveis. Então, veja bem que existem também algumas regulamentações a respeito da questão da perícia. Então nós vamos ver também, então, terminando aqui a questão da seção 2 do perito, tem algumas outras coisas que precisam ser observadas. Vamos lá? A primeira delas está no artigo 95, né? Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantado pela parte que houver requerido a perícia ou rateada, quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. E nós vamos falar num vídeo específico que eu vou gravar sobre honorários, comparando aí a tabela referencial de honorários do Cefez com a tabela do Judiciário. Existem algumas diferenças, grandes diferenças na verdade, que a gente precisa estudar. Mas não vamos falar agora sobre a questão dos honorários, vamos falar numa outra aula para não ficar muito misturado. Então, esse artigo 95 indica que existe também o assistente técnico, que pode ser nomeado pela parte ou pelo próprio perito, quando a perícia exige mais de um profissional. Existem casos em que a perícia exige também profissionais de uma outra área. No momento em que o perito começa a investigar a realidade, atendendo à solicitação do juiz, especificamente as determinações que estão orientadas a que se busca dentro daquela perícia, ele acaba descobrindo que precisa de um outro profissional. E aí tem um assistente técnico, que pode ser um outro profissional do serviço social também, que vai trabalhar junto com o perito, auxiliando o perito no seu trabalho. E o parágrafo 1º, do artigo 95, o juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente. Isso é quando a parte decide então solicitar também um perito para trabalhar em seu favor. Em favor da verdade, né? Mas a gente acaba dizendo em seu favor. Então, aí nós temos novamente no artigo... Desculpe, houve um erro aqui, desculpe. Só um minuto. Novamente no artigo 98, inciso 4º, os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para a representação da versão em português, de documentos e tal, redigido em línguas estrangeiras. Então aqui o perito está colocado junto com o advogado. E aqui na seção 4, que fala da gratuidade da justiça. Ou seja, a justiça é gratuita para algumas pessoas, mas não é um trabalho gratuito feito nem pelo perito e nem pelo advogado. Quando existe gratuidade de justiça, é que o Estado precisa garantir essa gratuidade e não o perito. O perito recebe um valor menor, mas recebe do judiciário. Quem garante essa gratuidade não é o perito, não é o advogado. Quem garante essa gratuidade é o Estado. E o Estado, então, repassa um valor que é taxado de acordo com a taxa jurídica para o perito, tanto quanto para o advogado. Então, não é um trabalho gratuito. Vi algumas pessoas questionando a questão da gratuidade da justiça e já vi também até juízes se utilizando desse parâmetro da gratuidade da justiça
e fazendo alguns profissionais trabalharem de graça. Mas a gratuidade não tem que ser garantida pelo profissional, e sim pelo Estado, já que é uma lei estadual e federal também. Entendido isso? Vamos para frente. Aí chega na seção 2, né, do perito. E aí nós vamos então para o artigo de número 465, que diz assim: o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para entrega do laudo, né? Que nós estamos falando de laudo social. Então, como é sabido, a gente vai estudar muito sobre estudo, laudo e parecer social, que é a própria perícia social como um todo e o relatório social. Alguns juízes pedem o parecer, alguns pedem o laudo com o parecer na conclusão. Então fica meio subentendido, até pelos escritores como Mioto, Magalhães, etc., que o laudo tem como conclusão o parecer. Isso pode ser uma verdade, mas eu gostaria que fosse um pouco mais amadurecida essa ideia e o debate fosse um pouco mais amplo para que as peças de uma perícia, de um estudo social, estivessem bem distintas uma da outra para não gerar confusão e não misturadas. Ou seja, faz o laudo, terminando o laudo, emite o parecer social, que é a conclusão. Como está posto que o laudo está lá e como conclusão, e por isso acaba criando uma certa confusão, principalmente para os estudantes, né? Para quem já é profissional de longa data, não. Mas para quem está começando, acaba gerando uma certa confusão no entendimento. De modo que a questão do Ministério Público da Bahia, que falava sobre a perícia, a maioria das pessoas, sobre o laudo social, desculpe, a maioria das pessoas acabou equivocadamente errando a assertiva. Então, nós temos aqui o parágrafo 1º do artigo 465, incumbe às partes, dentro de 15 dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, inciso 1º, arguir o impedimento ou suspeição do perito, se for o caso. Inciso 2º, indicar assistente técnico, se houver a necessidade. Inciso 3º, apresentar quesitos. Parágrafo 2º, se antes da nomeação o perito apresentará em 5 dias, né, então você tem um prazo, né, para apresentar uma proposta de honorário, né, currículo com comprovação de especialização. Inciso 3º, contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais. Então há toda uma questão logística, né? Aí o parágrafo 3º, as partes serão intimadas na proposta de honorários para, querendo manifestar-se no prazo comum de 5 dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins do artigo 95, que a gente já viu. Parágrafo 4º, o juiz poderá autorizar o pagamento de até 50% dos honorários arbitados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pagos apenas no final, depois de entregue o laudo e prestado todos os esclarecimentos necessários, certo? Então existe a possibilidade de você estar recebendo, enquanto perito, a metade do valor que você vai receber de honorário já no início dos trabalhos e ficando o restante para depois. É uma questão de solicitação de acordo feito já diretamente no trabalho profissional. Parágrafo 5º, quando a perícia for inconclusiva ou deficiente, o juiz poderá reduzir a remuneração inicialmente arbitrada pelo trabalho. Veja bem, se a perícia for feita de forma inconclusiva, de forma ineficiente, incompleta, com poucas informações, o laudo não estudou a realidade adequadamente, o parecer não emitiu uma opinião técnica, científica e teórica e não ofereceu uma sugestão, então ele vem incompleto. O valor do trabalho pode ser diminuído pelo juiz, pode ser considerado insuficiente, possivelmente esse perito não será mais chamado, por uma questão de qualidade profissional. E aí o artigo 446, o perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termos de compromisso. Os assistentes técnicos, o parágrafo 1º, são de confiança da parte e não estão sujeitos a impedimento ou suspeição. Parágrafo 2º, o perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar com prévia comunicação comprovada dos autos com antecedência mínima de 5 dias. Artigo 467. O perito pode excusar-se ou ser recusado por impedimento ou suspeição.
Parágrafo único. O juiz, ao aceitar a escusa ou ao julgar procede a impugnação, nomeará, procedente a impugnação, né, nomeará novo perito. Artigo 468. O perito pode ser substituído quando faltar-lhe conhecimento técnico-científico, sem motivo legítimo deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado. No caso previsto, é o parágrafo 1º do inciso 2º. No inciso 2º, o juiz comunicará a ocorrência à corporação profissional respectiva, podendo ainda impor multa ao perito fixada, tendo em vista o valor da causa e possível prejuízo decorrente do atraso no processo. Parágrafo 2º. O perito substituto restituirá no prazo de 15 dias os valores recebidos pelos trabalhos não realizados, sob pena de ficar impedido de atuar como perito judicial pelo prazo de 5 anos. Então, é toda uma questão legal na atuação. Né? Parágrafo 3º. Não ocorrendo a restituição voluntária do que trata o parágrafo 2º, a parte que tiver realizado o adiantamento dos honorários poderá promover a execução contra o perito na forma dos artigos 503 dos seguintes deste Código, com fundamentos na decisão que determinar a devolução do numerário, que é o valor que foi pago. E artigo 469, as partes poderão apresentar quesitos suplementares durante a diligência que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento. Parágrafo único. O escrivão dará à parte contrária ciências juntadas nos quesitos do auto. Ok? Então, dentro da perspectiva do perito, nós ainda podemos ver o artigo 666. Parágrafo único. Em todos os casos que seja necessária a realização de perícia, a nomeação do perito recairá preferencialmente sobre especialistas em avaliação de sociedades. Então, veja bem que com base nesse parágrafo já dá para entender que quase todos os casos de perícia vai recair sobre o assistente social, que é um especialista em avaliação de sociedades. Ou seja, nesse caso, deixa eu ler aqui o artigo 606, eu acho que houve um equívoco aqui, me desculpem. Em caso de omissão do contrato social, não, realmente houve um equívoco. Então esta parte não diz respeito ao assistente social. Eu vim no embalo e acabei passando direto. Acontece. Artigo 632. Não se expedirá carta precatória para avaliação de bens situados fora da comarca onde ocorre o inventário, se eles forem de pequeno valor ou perfeitamente conhecidos do perito nomeado. Mais um. Qualquer das partes poderá, no prazo de 15 dias, impugnar, artigo 812, impugnar a escolha feita pela outra e o juiz decidirá de pleno ou, se necessário, ouvindo perito de sua nomeação. Ok? Então, agora voltando para fazer uma revisão desde o começo. Vamos lá. Então, a primeira vez que o Código de Processo Civil cita o perito é no artigo de número 95, depois no seu parágrafo 1º, depois novamente no parágrafo 98, inciso 4º, depois novamente no artigo 144, no inciso 1º, diz assim: há impedimentos do juiz, sendo lhe vedado exercer suas funções no processo, inciso 1º, em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. Então, impedimentos da suspeição, um deles é esse, né? Que recai também sobre o perito. Dos auxiliares da Justiça, né, que é o artigo 149, diz assim: são auxiliares da Justiça, além de outros, cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias. E aí está escrito também o perito, né? Eu só fiz questão de ler para entender então o que determina dentro da nossa leitura do curso que o perito é um auxiliar da justiça. São auxiliares da justiça nomeados aqui pelo Código de Processo Civil. O que é um perito? Vai ter essa pergunta na prova que nós vamos realizar. O que é um perito? Aí na hora de escolher a opção, você já sabe, são auxiliares da justiça
com atribuições e competências técnicas determinadas pela área de conhecimento específica que atende os interesses das partes. Algo assim que vai cair na questão. Isso também é questão de concurso, já foi questão de concurso, e que também vai aparecer na avaliação final deste curso de perito judicial. Então, continuando ainda analisando a questão do termo perito no Código de Processo Civil, a gente já viu a seção 2 inteira. Vamos adiante para fazer a revisão, que vai do artigo 156 ao 158, já foi assunto discutido nessa nossa aula. Do intérprete e do tradutor, o artigo 162, o juiz nomeará intérprete ou tradutor quando necessário para, aí, inciso 2º, for arrolado como testemunha ou atuar como perito no processo. Então existem algumas questões que necessitam de um intérprete e de um tradutor. Quando uma das partes tiver alguma necessidade, deficiência, no caso deficiência auditiva, terá que ter um intérprete ou tradutor para traduzir, inclusive, o perito. Vamos continuando. Então, no artigo 260, parágrafo 1º, o juiz mandará trasladar para a carta quaisquer outras peças, como instruí-las com mapa, desenho ou gráfico, sempre que esses documentos devam ser examinados na diligência pelas partes, pelos peritos ou pelas testemunhas. São cartas que precisam ser trasladadas ou transportadas de um lugar para o outro. Ou seja, isso abre aqui um entendimento de que o perito tem o direito de analisar todas as provas. A gente vai vendo algumas questões para ir ampliando o entendimento e as possibilidades de entendimento. Então aqui nós entendemos que o perito tem o direito de analisar todas as possíveis provas do processo em questão, para levantar informações que comporão a sua peça, que é a perícia social, com maior objetividade para o laudo social. Artigo 361. As provas orais serão produzidas em audiência, ouvindo-se nesta ordem preferencialmente. Inciso 1º, o perito e os assistentes técnicos que responderão aos quesitos de esclarecimento requerido no prazo e na forma do artigo 477, caso não respondidos anteriormente por escrito. Aí desce parágrafo único ainda do artigo 361. Enquanto depuserem o perito, os assistentes técnicos e as partes e as testemunhas, não poderão os advogados do Ministério Público intervir ou apartear sem licença do juiz. Ou seja, o perito tem toda a autonomia, se for o caso, na apresentação da sua deposição, de falar toda a sua fala, de concluir a sua fala sem ser interrompido, a não ser com a permissão do juiz. Então nós vamos para o artigo 365. A audiência é una e contínua, podendo ser excepcional e justificadamente cindida na ausência do perito ou de testemunha, desde que haja concordância das partes. Então, estamos analisando aqui todo o Código de Processo Civil, todas as vezes que aparecem a palavra perito, para que tenhamos ciência do que está relacionado com o perito. Vamos lá? Próxima citação, no artigo 465, que a gente já citou aqui, parágrafo 1, inciso 1, 2 e 3, o parágrafo 2º também, a proposta de honorário, que vão ser também tema de outra aula que nós teremos. O parágrafo 467, também nós já falamos sobre ele. O parágrafo 468 também já foi discutido. Só mesmo fazendo a revisão. Então aqui nós temos bastante informações no 470, que já falamos sobre a questão da perícia, que também será objeto de uma outra aula que nós vamos ter. Então vamos lá. Falando um pouco sobre o laudo. Parágrafo 473 diz assim: o laudo pericial deverá conter 1. A exposição do objeto da perícia. Isso aqui vai orientar a gente para fazer o laudo, né? Nós vamos ter que coadunar, juntar, fundir as determinações do Cefes com as determinações do Código de Processo Civil. Inciso 1º, a exposição dos objetos periciais. Inciso 2º, análise técnica ou científica realizada pelo perito.
Inciso terceiro, a indicação do método utilizado, esclarecendo e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área de conhecimento da qual se originou. Inciso 4, resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. Então, veja bem, a análise, a exposição do objeto de perícia, a primeira parte do laudo, a segunda parte, e aí a gente tem que juntar com as outras indicações do Cefes, que tem também lá. A segunda parte, né, a análise técnica ou científica realizada pelo perito, e aqui terceira, a indicação dos métodos utilizados. E quando está falando aqui de métodos, é a metodologia técnica operativa, então fala também dos instrumentos. Tem que nomear dentro do laudo quais foram os instrumentos e métodos que se utilizou para se estudar a realidade onde se buscava informações que iriam compor a peça que serviria para o juiz ou o Ministério Público ou as partes interessadas conhecerem de fato a realidade de forma minuciosa, específica e técnica. O inciso 4º do artigo 473, resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. Ou seja, quando a solicitação de um laudo, de uma perícia social vem, ela vem com quesitos que precisam ser respondidos. E essas respostas são encontradas através da aplicação de determinados instrumentos e métodos sobre a realidade estudada e investigada, e aí são coletadas essas informações e então irão compor, fazer parte da peça que dará resposta ao juiz. Então, artigo 473, parágrafo 1º, no laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples, com coerência, lógica, indicando como alcançou suas conclusões. Parágrafo 2º, é vedado ao perito ultrapassar os limites da sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. Então não há opinião, não existe opiniões pessoais, não devem existir opiniões pessoais no laudo. O lugar da opinião pessoal é no parecer, né? O parecer social tem a opinião pessoal, no laudo não deve. É por isso que eu disse antes, no início desse vídeo, que não concordo com a orientação de alguns autores que dizem que o parecer social pode ser a conclusão do laudo, né? O próprio Código de Processo Civil também não concorda com isso. Ele está dizendo aqui, deixando claro que no laudo não há opinião pessoal. E o parecer social nada mais é do que opinião pessoal. Quer seja técnica, teórica ou científica, mas ainda assim é opinião pessoal, com sugestões de intervenção, que aí estaria no parecer. Então, vamos lá. Parágrafo 2º, é vedado ao perito ultrapassar os limites da sua designação, bem como emitir opiniões, né? Já falei sobre isso. E parágrafo 3º, para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. Ou seja, o assistente social, que é um perito judicial, pode utilizar todos os instrumentos que ele considerar necessário. Ele pode filmar, ele pode fotografar, ele pode utilizar de plantas, cartografia, todo instrumento que ele considerar necessário para consecução, para construção do seu laudo, da sua perícia social, do seu estudo social, do seu laudo, do seu parecer, ele tem esse direito garantido aqui pelo parágrafo 3º do artigo 473 do Código de Processo Civil. E artigo 474, as partes terão ciência da data, do local designado pelo juiz ou indicado pelo perito para ter início a produção da prova. Então, as partes precisam estar cientes de que serão estudadas e avaliadas. Artigo 475, tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, o juiz poderá nomear mais de um perito e a parte indicará mais de um assistente técnico. Então, vocês estão vendo que a parte indica o assistente técnico, mas existem especificidades em que o juiz, não está determinado aqui no Código de Processo Civil, mas que o juiz é que indica a parte. Artigo 477, o perito, 476, artigo 476. Se o perito, por motivo justificado, não puder apresentar o laudo dentro do prazo, o juiz poderá conceder-lhe, por uma vez, prorrogação pela metade do prazo originalmente fixado.
477, o perito protocolará o laudo em juízo no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 dias antes da audiência de instrução e julgamento. Não existem prazos e esses prazos também serão objetos da nossa avaliação na prova. Quantos dias, qual é o prazo que o perito tem para protocolar o laudo em juízo, né? Então, vamos lá. Parágrafo 1º do artigo 477, as partes serão intimadas para querendo manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer. Eu concordo que o laudo não poderia ter mesmo a opinião do profissional. Pois é, mas tem alguns, Maria Cleia Pereira, tem alguns profissionais, alguns escritores que dizem que o laudo tem como conclusão o parecer, coisa com a qual nós, né, já dissemos aqui que não concordamos. Parágrafo 2º, o perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 dias, esclarecer ponto. Inciso 1º, sobre o qual existia divergência ou dúvida de qualquer das partes ou juiz do órgão do Ministério Público. Inciso 2º, divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte. Parágrafo 3º, se ainda houver necessidade de esclarecimento, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando desde logo as perguntas sob forma de quesitos. Ou seja, as partes precisam se comunicar entre si e apresentar as questões divergentes dentro de um prazo de 15 dias estabelecido, para que haja a necessidade de um novo estudo, de uma nova abordagem ou a conclusão da mesma. Parágrafo 4º, parágrafo 3º, se ainda houver a necessidade de esclarecimento, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito, o assistente técnico, a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando desde logo as perguntas sob forma de quesitos, né? Então, parágrafo 4º, o perito ou o assistente técnico será intimado por meios eletrônicos com pelo menos 10 dias de antecedência da audiência. Artigo 478. Quando o exame tiver por objeto a autenticidade ou a falsidade de documentos ou for de natureza médico-legal, o perito será escolhido, de preferência, entre os técnicos dos estabelecimentos oficiais especializados, cujos diretores o juiz autorizará a remessa dos autos, bem como do material sujeitos a exame, né? Então, nós temos aqui a questão da autenticidade do documento. Em função disso, todos os documentos têm que ser assinados e carimbados, protocolado pelo profissional, de preferência em 2 vias, para que haja uma comprovação, quando necessário, dos fatos em si. Parágrafo 1º do artigo 478, na hipótese de gratuidade de justiça, os órgãos e as repartições oficiais deverão cumprir a determinação judicial com preferência no prazo estabelecido. Quando o exame tiver de objeto a autenticidade de letra e da firma, o perito poderá requisitar, para o efeito de comparação, documentos existentes em repartições públicas e, na falta destes, poderá requerer ao juiz que a pessoa a quem se atribuir a autoria do documento lance em folha de papel por cópia ou sob ditado dizeres diferentes para fins de comparação. Questão de avaliação de assinatura em documento. Maria Cleia Pereira, já entra o estudo da equipe multiprofissional para não dar resultados diferenciados. Artigo 479, o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no artigo 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito. E nós temos também aqui na questão da inspeção judicial, no artigo 478, ao realizar a inspeção, o juiz poderá ser assistido por um ou mais peritos. E vamos para frente, né? Onde aqui estamos? No artigo 510, na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos no prazo que fixar e caso não possa decidir no plano, nomeará perito, observando-se no que couber o procedimento da prova pericial. Então, também, mais uma vez, a nomeação do perito. Vamos mais.
Artigo 579. Antes de proferir a sentença, o juiz nomeará um ou mais peritos para levantar os traçados da linha demarcada. Aqui sobre demarcação de imóveis, né? Não diz respeito ao nosso trabalho daqui para frente, ok? Então, muito obrigado a você que assistiu o vídeo. Eu vou fazer um resumo desse material novamente em texto para também estar postando lá na plataforma do curso. Para que nós possamos ampliar e amadurecer a nossa proposta de debate sobre as perícias judiciais. Eu estou hoje bastante cansado, eu decidi gravar esse vídeo, já estava muito com vontade de gravar. Agradeço a participação de todos. Possivelmente eu vou regravar esse vídeo mais para frente para melhorar a sua qualidade. Prometo isso a vocês, tá bom? Obrigado, uma boa noite a todos, fiquem com Deus.